canal e no vídeo de hoje nós vamos para o nosso encontro mensal de como foi viver o mês anterior, que no caso é junho dessa vez, então como foi viver o sexto mês do ano de 2020, que a gente pensou que se eu for pegar para assistir o de janeiro agora, eu acho que eu vou rir um pouco, né? Porque a gente veio pra uma situação que a gente nem fazia ideia que podia acontecer e ela está acontecendo, que é essa pandemia, que a gente tá passando. Tem gente que não, né? Que é uma coisa que eu vou tratar aqui, mas tem gente que sim, tem gente que está em casa. Então, eu não quero falar só sobre a pandemia aqui nesse vídeo, eu quero deixar ele um pouco mais leve, né? Porque as coisas começaram a ficar mais leves, ao mesmo tempo que não estão mais leves nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais. Eu percebi que isso aconteceu bastante. E eu percebi que as pessoas agora estão se permitindo falar de algumas coisas um pouco mais leves, um pouco mais tranquilas, não ficar só naquele peso que é viver uma pandemia, porque a gente já meio que se adaptou completamente a essa vida, né? Tem empresas que já anunciaram, a Coca-Cola, por exemplo, ela não volta mais a trabalhar esse ano, eles vão seguir home office até o fim do ano. Empresas como escritórios como Renault, da Citroën, tudo, eles não vão mais voltar a trabalhar, vai ser home office meio que para o resto da vida. Então é curioso isso, porque as empresas mudaram muito a forma de ver como trabalhar e como exercer a profissão. Então é interessante porque, de certa maneira, também abriu os olhos para coisas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer tão cedo, né? Então, enfim, vamos lá. Eu vou começar falando sobre, que nem eu sempre falo, de política e economia um pouquinho, mas eu não quero me estender muito porque realmente as coisas estão super saturadas. Eu não sei vocês, mas eu tô ficando cada vez mais fadigada de ler notícias. Parece que a gente fica num looping eterno de parece que vai ficar bom e piora, parece que vai ficar bom e piora, parece que vai ficar bom e piora. Eu não sei como você tá se sentindo desse lado aí, mas eu tô me sentindo assim. Uma coisa que eu tinha comentado no fim do vídeo falando do mês de maio, foi que eu acreditava que o mês de junho seria um pouco diferente em relação a gente sair na rua e tudo mais. E realmente em São Paulo, não sei que estado que você mora, por exemplo, não tem mais casos de corona em Manaus, que era um dos lugares com maior número de mortes nos últimos meses de pandemia, então foi muito bom, essa é uma boa notícia, eu acredito, mas tem umas outras notícias que são um pouco complicadas. Já estamos em busca de vacina, já estão pegando pessoas aí para testar essas vacinas, então também já é uma notícia boa. Mas uma notícia que me deixou um pouco, assim, chocada foi que alguns regimes aqui em São Paulo foram mais relaxados e mais abertos, ao ponto da gente ver realmente aglomerações em lugares que não eram para ter. No início do mês, shoppings e outros locais, comércios, coisas do tipo, eles foram reabertos e agora eles estão num horário diferenciado, mas estão recebendo muitas pessoas. Inclusive, na primeira semana que abriram o funcionamento de shoppings, vemos os shoppings lotados, então pessoas já voltaram para ir pra praia, já voltaram a ir em restaurantes, em shoppings, em tudo. E claro que tem alguns restaurantes, alguns lugares que estão fazendo esse regime mais sensato, né? Digamos, pessoas com esse certo distanciamento, para elas não ficarem com essa aglomeração, garçons usando máscara, tudo isso vem acontecendo, mas eu tô achando uma coisa muito louca ainda, que é você ver aglomerações em lugares que não eram para ter aglomerações, porque eu não sei vocês, mas eu acho que eu percebi, pelo menos nos últimos tempos, que shopping realmente é uma coisa que, assim, eu vou pra resolver as minhas coisas, sabe? De modo prático. Tipo, eu preciso comprar uma coisa que eu só consigo comprar no shopping, então eu vou comprar no shopping. Pedir comida, a gente nem precisa mais de shopping, a gente pode pedir em casa. E se você quiser sair pra comer agora, eu acho que é uma coisa tão, assim, supérflua. Acho que as pessoas podem aí esperar pra fazer isso acontecer. Mas enfim, isso é uma opinião minha, né? Eu não sei, eu acho que também é um pouco de empatia, pelo menos com as pessoas que estão na linha de frente aí, que realmente precisam sair de casa para resolver os trabalhos delas, sejam os médicos, enfermeiros e por aí vai, como também as pessoas que são autônomas e dependem exclusivamente daquele trabalho delas, ou como as pessoas que prestam serviços terceirizados, como pessoas de limpeza, seguranças, por aí vai. Então, assim, eu acho que também é uma questão de empatia com essas pessoas que estão se arriscando diariamente pegando transporte público, se expondo, correndo risco, e outras pessoas, eu vou no shopping dar uma voltinha porque eu tô cansada de ficar em casa, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho também pra gente parar pra pensar um pouco. E eu ver essas pessoas burlando um pouco a quarentena, e até queria falar do voltamos realmente ao normal? Esse normal existe? Comentei isso no vídeo que eu deixei no meu Instagram, se você ainda não me segue, @LorenaOliveira, com 2 Es no Oliveira. Falei um pouco disso, acho que não existe mais novo normal, não existe normal mais. O normal acabou a partir do momento que a gente enfrentou uma pandemia, de um vírus que mata e matou, está matando pessoas, e que a gente não tem ainda uma cura para isso. Eu acho que tudo mudou a partir disso. Eu tenho certeza que muitos comportamentos que eram
muito habituais e familiarizados das pessoas que sofreram lá, sei lá, peste negra e tudo mais, mudaram um pouco, mesmo pela falta de conhecimento, pela falta de estrutura, pela falta de tecnologia, eu tenho certeza que mudou. Então acho que também é o momento da gente mudar um pouco agora, vocês não acham? Então pra mim não existe normal, existe só novo. Estamos em uma nova fase. Mas o normal mesmo que a gente conhecia anteriormente, na minha sincera opinião, ele não existe mais. A gente não tá mais apto depois do que a gente viveu e tá vendo acontecer nos últimos meses, sabe? Então, eu acho que também isso é bom pra se pensar. Eu falei sobre isso nesse vídeo no Instagram, um vídeo curtinho que eu falei sobre várias coisas descontraídas, mas que trazem um pouco de noção pro que tá acontecendo agora. E, então, se você quiser ver, você vai lá assistir depois desse vídeo e você me fala o que você achou. Também uma coisa que eu acho complicada nesse sentido é que hoje o Brasil tá no top 3 países com mais casos e mortes pelo coronavírus. Então, assim, e detalhe que tecnicamente a gente se antecipou, né? Porque não antecipou mesmo, porque já sabia do coronavírus desde dezembro do ano passado. Então, na verdade, ninguém se antecipou muito bem nesse quesito. Só mesmo a Nova Zelândia e a Austrália que foram imbatíveis e infalíveis nesse quesito. Mas a gente não fez o distanciamento social voluntário e tudo, e agora as pessoas estão, sabe, se arriscando, saindo nas ruas como se nada tivesse acontecendo. Isso eu acho que é um pouquinho de, tipo, negligência, sabe, displicência consigo mesmo até. Porque é uma questão de saúde, gente, não é só mais uma questão... Eu vi antes muita gente falando assim, você prefere morrer de fome ou morrer de corona? Agora não tem mais isso, as pessoas estão querendo morrer, e eu tô achando isso, desesperador. Mas enfim, o governo Bolsonaro nesse mês também, né, foi um sobe e desce com a prisão do Queiroz. O clã Bolsonaro está cada vez mais ameaçado, né, diga-se de passagem. A gente vê uma estrutura muito bagunçada do governo brasileiro cada vez mais. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas a minha é que tá bagunçado. E eu acho que é isso que eu posso falar aqui, senão a gente vai causar muita polêmica, mas essa é a minha opinião. Eu acho que quem tiver aberto ao debate, aberto à discussão, pode também comentar aqui tranquilamente. Eu raramente dou minha opinião política nas redes sociais, então é por isso que eu não gosto de expor muito isso, porque eu sei que temos muitas diferenças de vivência, de criação, enfim, por aí vai, mas tem coisas que realmente não dá pra não comentar e não notar, que é cada vez mais assustador. Até falando nesse quesito de Bolsonaro, eles começaram nessa última semana de junho falando sobre... últimos 10 dias de junho, falando sobre essa mudança do auxílio emergencial, que ajudou muitas famílias agora nesse período de pandemia, que foi comprovado, estatísticas falaram que muitas famílias nesse período sobreviveram com esses R$600 que o governo disponibilizou como auxílio emergencial em meio à pandemia, que muitas pessoas ficaram desempregadas, que muitas pessoas que contavam com uma quantia de dinheiro foram dispensadas por N motivos. Então, e claro, o maior deles, a pandemia, essa questão da quarentena. Então, e agora do nada, né, que eu acho que assim, não é do nada, né, que vem aí, mas eles querem cortar o valor do total que e ir diminuindo nesses últimos 2 ou 3 meses que faltam para as pessoas receber. Elas podem recorrer agora até a primeira semana de julho, quem ainda não recorreu para receber o auxílio emergencial, mas isso está sendo estudado para meio que tenha uma diminuição do valor. Então, começamos com R$600 de parcela de auxílio emergencial e eles estão com propostas de ficar para 400 e a última 300, e eu acho isso um absurdo, porque tem pessoas que sobreviveram com esse dinheiro, que elas estão contando com esse dinheiro, que elas calcularam na cabeça que elas vão ter 3 meses para sobreviver com esse dinheiro, então agora vai cortar pela metade esse dinheiro, não faz sentido nenhum para mim. Eu acho que, na minha opinião, isso deveria se manter ainda por 6 meses, esse valor de auxílio emergencial, e depois disso ainda ter meio que uma reestrutura de como ajudar essas pessoas que sofreram tanto agora na pandemia. Então, eu não sei, eu acho que tem que ser muito bem pensado isso, e o bom é que tem lados do governo que estão dizendo não, para não colocar isso em prática, para não colocar isso em vigência, mas tem outros, que é o próprio presidente do Brasil, falando que vamos fazer isso acontecer. Então, é um pouco complicado, é muito delicada essa situação, e eu acho que, sinceramente, não sei, eu acho que a gente, talvez, se o nosso governo não ajudar a gente tem que se ajudar de alguma forma. Então, se você puder, se você tá vendo alguém passando necessidade, passando fome, passando algum tipo de... qualquer tipo de necessidade possível, eu acho que é muito do nosso... se a gente tiver condições, claro, da gente conseguir ajudar essa pessoa, seja com
uma cesta básica, uma doação de roupas, eu não sei, agora tá cada vez mais frio, tá vindo cada vez mais rigoroso esse inverno que a gente vai passar agora, que a gente passa geralmente todos os anos, então eu acho também isso é muito pra se pensar. Que mais que a gente aconteceu no mês de junho? Também teve o caso do George Floyd, que as redes sociais todas se manifestaram muito em prol, e eu achei isso lindo, porque eu acho que tem que se dar voz às pessoas que estão constantemente sem voz, e tem que dar visibilidade, você tem que ouvir de quem entende, não de quem não tem lugar de fala nenhum pra falar e passar por alguma imagem do tipo, ou querer alguma visibilidade só pra entrar numa onda e coisa do tipo, eu acho isso ridículo. Então a gente teve esse movimento nas redes sociais do Black Lives Matter, que eu acho que foi incrível, teve o Blackout Tuesday, teve um monte de coisa, eu vejo perfis de influenciadores, de pessoas públicas dando voz e espaço para as pessoas negras assumirem o Instagram deles por, sei lá, um final de semana, uma semana que seja, e eu estou achando cada vez mais lindo de se ver, e é muito importante, e realmente a gente dá abertura e dá vazão para essas pessoas que precisam ter mais lugar de fala e elas não têm, sofrem preconceito, cada vez mais é latente e gritante isso. A gente fala nos Estados Unidos, os negros sofrem muito mais preconceito que no Brasil. Claro que não, eu acho que é uma questão de percepções também, sabe? Então, isso é muito importante. Eu vi também, tiveram muitas manifestações nos Estados Unidos, tiveram pessoas falando, por que o brasileiro não manifesta? O brasileiro só manifesta porque os americanos começam a manifestar. Na verdade, não é isso. É que as manifestações no Brasil, elas são meio que apagadas ou elas são levadas como vandalismo. Mas até aí é porque a pessoa fica tentando falar, ser ouvida, então ela manifesta isso com uma maneira de raiva. E eu acho que não cabe a ninguém querer julgar o outro por querer ser ouvido. Ainda mais se o que julga é uma pessoa branca, que é classe média alta, teve sempre o que quis, nunca sofreu nenhum preconceito e tá de boa ali no lugar dele. Então, assim, eu acho que também é muito da gente entender o outro e pensar um pouco mais sobre isso. Eu vi muitos cantores também, pessoas da música. Esse Blackout Tuesday, inclusive, foi um movimento da música, mas eu vi muitos cantores fazendo composições e fazendo músicas e soltando nos streamings falando disso. Uma artista que eu amo, que eu fui no Rock in Rio só por ela no ano passado, a Her. Ela fez uma música chamada Can't Breathe, justamente pela uma homenagem ao George Floyd, assim, de arrepiar. Fico arrepiada só de lembrar, assim, com certeza faz parte dos favoritos do mês, que eu vou falar daqui a pouco. E eu acho que, assim, é muito, muito, muito importante a gente não só consumir esses conteúdos. Se você não sabe como explorar esse assunto, se você acha que você ainda tem amarras e preconceitos dentro de si, começa a ouvir de quem entende, começa a ouvir podcasts, começa a assistir vídeos em canais de pessoas negras, começa a ouvir melhor o que as pessoas têm pra falar, principalmente as pessoas que sabem o que estão falando. Começa a entender também o lado da mulher nesse sentido. A mulher negra, ela sofre muito, muito mais do que a gente imagina. Ela tem vários percalços aí que ela sofre diariamente, então também isso é muito importante e tá ficando cada vez mais gritante e latente agora pra gente ouvir. Então, eu acho importante dar cada vez mais abertura para isso, cada vez mais vazão. Eu dou muitas dicas no meu Instagram de podcasts, de perfis, de textos, que eu acho que é muito importante as pessoas lerem. Então, se você também tiver alguma coisa a compartilhar aqui, também deixa nos comentários. Vamos cada vez mais multiplicar isso para que não exista... Eu às vezes penso que vou viver numa utopia de que algum dia a gente vai não ter mais esse preconceito na nossa vida, mas se a gente não conseguir fazer com que ele pare de existir, pelo menos que a gente tente mudar e entender melhor a cabeça das pessoas que sofrem isso e também tentar ajudar aquelas pessoas que não fazem a menor ideia de como entender isso, começarem a entender este assunto tão, tão, tão importante. E eu acho que agora a gente pode puxar para os nossos favoritos. Esse foi um dos favoritos que eu posso falar que foi o meu favorito do mês, que realmente, assim, foi... É triste o motivo que aconteceu, a causa, mas infelizmente eu bato na tecla de que talvez o ser humano ele só perceba que uma coisa tá explodindo quando ela acontece de maneira muito radical, agressiva, explosiva na cara dele, e só assim que ele consegue entender. E é muito triste de falar isso, e de não só pensar, mas falar em voz alta aqui no canal e falar pra vocês, porque é verdade, né, e não tem nem como negar. Então... Enfim, nesse mês a gente, além de ter isso, teve algumas atualizaçõezinhas no Instagram, né? Nessa última semana de junho teve uma atualização chamada Reels, que agora o Reels que fazia parte só do Story, que era uma espécie de videozinho que você conseguia editar, colocar música, transições, por aí vai, e ele também ficou agora no feed, então vai ser muito bom pra compartilhar assuntos cada vez mais legais. Tô compartilhando muita coisa lá, então eu já falei no meu Instagram aqui, mas a Lorena Oliveira, com 2 vezes no Oliveira,
Então você me segue lá, eu tô dando várias dicas de como tirar foto sozinha, de como fazer várias coisas e também dicas de autocuidado, de amor próprio, de várias coisinhas legais que vocês podem encontrar lá. Então se você não me segue ainda, me siga. E também aqui no canal esse mês a gente teve participação especial em live, primeira participação especial em live que teve aqui, da Gabi, que já é conhecida de vocês, da minha amiga, então espero que vocês tenham gostado, teve um sucesso bem legal, muita gente comentou, muita gente participou, eu fiquei muito, muito feliz, então vamos ver qual que é a próxima live. Eu ia dar um spoiler aqui, mas talvez ela seja essa semana, não sei, mas vamos ver, tô pensando ainda como é que eu vou fazer, então eu aviso vocês qualquer novidade. De outros favoritos agora bem aleatórios pra gente começar a quebrar um pouco o clima pesado desse vídeo aqui, que começou bem pesado, também teve... Eu comecei o mês de maio e o mês de junho falando sobre unha arredondada, sobre unha cintilante, que eu tava super na onda, e eu ainda na onda do brilho, como vocês podem ver, minha unha está aqui brilhando horrores, mas eu cortei ela total e dei uma boa de uma lixada e voltei pro quadrado, aquele redondo, assim, depois de um tempo começou a me enjoar, eu achei que ficou um pouco sem forma, então não ficou muito pra mim. E também uma coisa que eu gostei muito de fazer este mês, falando dessa coisa de cuidados de beleza, foi secar o meu cabelo. Meu cabelo tá caindo bastante ultimamente. Eu comentei isso nesse vídeo do Instagram que eu falei pra vocês no início desse vídeo da EdTV. O cabelo de vocês também tá caindo? Vamos compartilhar comigo aí. Tá caindo o cabelo de vocês também? Porque o meu tá com uma queda exagerada agora na pandemia. Começou a cair bastante. E também o meu cabelo, minha pele, ele sempre sofre muito com a mudança climática. Então faz frio, faz calor, minha pele fica seca, minha pele sofre muito com isso, ela começa a descascar. O meu couro cabeludo também, eu sinto que ele fica diferente e o meu cabelo tem caído um pouquinho mais que o normal. E às vezes eu fico um pouco preocupada, às vezes eu penso, ah não, é estresse, é o frio, calor, enfim. Tento me ludibriar de alguma maneira, mas isso tem acontecido bastante. Eu comecei a secar ele com mais frequência, por isso que agora às vezes no canal vocês veem que esse cabelo bem lambido e chapado, porque é assim que ele fica quando eu seco. Então isso tem acontecido, ainda mais que agora tá bem mais frio em São Paulo do que tava anteriormente, então também estou fazendo isso. Tirando isso, minhas séries favoritas, agora eu vou falar de série. Eu ia trazer filme pra vocês, mas eu quis trazer só duas séries que eu terminei de assistir, Peaky Blinders, obviamente, porque eu falei no vídeo de maio que eu comecei a assistir. E eu fiquei completamente viciada, e eu tô quase assistindo de novo, porque eu já tô com... Eu terminei há um tempo já, terminei bem no início de junho, mas tô com saudade já, quero assistir de novo várias vezes, não vejo a hora de sair essa temporada, tô desesperada, alguém... Nossa, não vai ter nenhuma outra série assim pra mim, como Peaky Blinders, Breaking Bad, Gossip Girl, obviamente. E essas séries me marcaram demais, eu não sei porquê, mas elas trazem uma Lorena à tona muito viciada em séries. E também uma outra série, que é uma série muito, muito, muito querida do meu coração, é A Coisa Mais Linda, da Netflix, que é uma série brasileira. Muito sensacional. Quando saiu a primeira temporada, eu amei. E agora saiu os episódios da nova temporada, na segunda temporada, agora em junho. E eu, assim, assisti num sábado à tarde. Eu engoli a série, assim, nem eu acreditei. Quando acabou, eu falei, ué, mas já acabou? Aí eu fui ver que eu tinha assistido tudo mesmo. E fiquei chocada, porque, assim... Tá incrível, assim, a trilha sonora da série é perfeita, eu sempre amei. Quem não gosta de MPB, bossa nova, talvez não vai se identificar tanto quanto eu. Mas é uma série tratada no Rio de Janeiro que aborda vários assuntos muitíssimo importantes relacionados a preconceito, ao machismo, a tudo. Pra você ter uma ideia, retrata muito bem que naquela época que passa a série, mulheres não podiam se divorciar. O homem tinha que divorciar dela, ela não conseguia desquitar sozinha. Só se o homem autorizasse. Gente, isso é insano, mas aborda isso de uma maneira muito peculiar na série, de uma maneira bem assim latente, aborda a questão da mulher, profissionalmente falando, da mulher negra sofrendo preconceito, assim, tem assuntos muito importantes lá que devem ser muito trabalhados e que a gente pensa que ficaram lá no passado só, mas não, isso a gente vive hoje ainda muito. Então eu acho muito válido aí pra quem não assistiu essa série assistir, pra ver se dá uma aberturinha assim de pensamentos e começa a se ligar de algumas coisas muito importantes que a gente não está falando. E eu acho que é isso de meus favoritos, de assuntos que a gente tinha pra falar aqui em junho. Eu tentei fazer esse vídeo um pouco mais rápido, porque senão ele fica muito extenso, porque muitas coisas acontecem no mês, né? E olha que eu falei só de algumas pinceladas do que aconteceu. Mas vamos perguntar uma coisa, o que vocês esperam pro mês de julho? O que vocês esperam? Vocês esperam mudanças? Vocês esperam a rotina 100% ao normal? Ou ainda... entendendo o que tá acontecendo? Eu sei que o uso de máscara, pelo menos se você tá achando que você vai se livrar dela, eu já te garanto que não, tá? E se você quiser,
vou ficar um pouco preocupada com você, mas eu acho que talvez a gente fique ainda um tempo usando máscaras e com essa neurose do não pisar com o sapato em casa, lavar tudo quando volta do mercado. Então, eu acho que pode ser que volte, mas pode ser que não volte. Então eu espero que a gente tenha cautela e pense com muita segurança da nossa saúde, das pessoas que estão com a gente, das pessoas que a gente ama, pra não colocar nem a si mesmo nem aos outros em risco. Então, eu não sei, eu espero isso no mês de julho, mas me fala você, o que você espera pro mês de julho? Vamos conversar um pouco sobre. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Vamos chegar aos 10k de inscritos aí logo logo. Então eu espero que vocês compartilhem esse canal com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo que eu compartilho aqui com vocês também. E eu fico por aqui. Um super beijo e até a próxima.